sejam muito bem-vindos ao Loucos por Cruzeiros e aqui, onde vocês encontram todas as informações do Gigante dos Mares. E hoje, mais uma entrevista super especial e ela topou, ela é uma louca por Cruzeiro aqui, ela entrou assim na nossa comunidade com certeza, a Tamami, ela aceitou o meu convite, muito obrigada, Tamami, por aceitar esse convite e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Ela é tripulante, né? Então eu sempre quis trazer aqui no canal para vocês sobre questões sobre tripulação, como funciona. Eu separei umas perguntas bacanas e ela vai se apresentar. Fique à vontade aí, seja muito bem-vinda e obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Tamani Oliveira, eu sou tripulante, trabalho a bordo há 2 anos. E aí eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como é que funciona essa vida louca de cruzeiro, como que é ser tripulante. E aí podem ficar à vontade para deixar mais perguntas depois. Isso, galera. Coloca aqui nos comentários. Nós estamos fazendo um vídeo gravado. Eu vou combinar com a Tamami depois no Instagram dela. Eu também vou colocar aqui nos comentários e aqui na descrição o Instagram dela. Vocês curtem lá, seguem ela vai compartilhar bastante coisa. E a gente marca depois uma live também para a gente falar mais sobre o assunto. Bom, Tamami, vamos lá. Quais são as etapas assim, principais para você chegar a ser uma tripulante? Quais foram as etapas, assim, mais ou menos? Só para o pessoal ter uma noção. Tá. Independente de qualquer função a bordo, o fator principal para você conseguir a vaga é o inglês, tá? Seja qual função você escolher, qual função você se sentir mais adequado para tentar a vaga, você tem que ter um inglês de nível intermediário. Você precisa conseguir conversar, tá? Entender o que é que estão te pedindo e conseguir responder. Até porque a entrevista ela é feita em inglês, tá? Você pode se cadastrar direto com as empresas ou por recrutadora. E aí os primeiros passos são fazer a entrevista, que é em inglês. Passando na entrevista, a agência já vai te dar todo o passo a passo que você precisa seguir para chegar a embarcar. Você precisa de um curso obrigatório, que ele é regulamentado pela Marinha. É um curso de familiarização com as questões de segurança, com todo o ambiente do navio, tá? Passado do curso, é prático e teórico. Terminando o curso, você precisa ter o passaporte. A gente faz uma série de exames antes de embarcar também, que isso aí a empresa já vai te direcionar certinho quais os exames que você precisa fazer, porque dependendo da função, você precisa de uma coisa mais, uma coisa menos. E tem as vacinas, que a maioria das vacinas também é obrigatório para todo mundo, mas se você é da parte de cozinha, de restaurante, você tem algumas vacinas a mais. Ah, que interessante. E quem que faz essa parte assim, que te dá assessoria? É direto da companhia marítima? Como é que funciona? Então, você tem 2 caminhos. Você pode ir diretamente com a companhia marítima, legal. fazer todo o processo por ela, ou você tem a opção de ser agenciado pelas agências recrutadoras aqui do Brasil. E aí, para quem é primeiro embarque, eu aconselho que vá por agência, porque eles dão todo esse suporte, sabe? Querendo ou não, é uma área nova. A gente não, pelo menos eu quando embarquei não conhecia muita gente a bordo. As informações que eu tinha era só que eu catava na internet. Então, se você tem uma agência ali por trás para te dar todo o suporte, te falar assim, olha, agora você precisa fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, já facilita. Porque quando não tem, você fica meio perdido. É bom você ter para quem ligar e falar, olha, não entendi o que é que eu tenho que fazer agora, porque o processo é longo. Ah, imagina, o suporte é tudo hoje em dia, né? Principalmente. É verdade. Então, fica a dica aí, galera. Se você quer trabalhar em navio, tem que falar o idioma aí, inglês, vai na Wizard, na Wise. Ó, não tô ganhando nada para fazer propaganda, tá? A Wizard, o WhatsApp, tem aquela English.com, enfim, ó, você tem que entrar em um cursinho aí. Tem muitos professores também, você tem que falar inglês, porque não adianta, você sabe que navios são pessoas do mundo inteiro, então a língua mundial é o inglês, então tem que ser inglês, não tem jeito. Uhum. E uma dúvida que eu
eu conversei uma outra vez, né, com a Tamami, antes da gente fazer esse vídeo. Quem paga tudo isso? Então, grande pergunta, né? Depende. Olha, Algumas coisas é a gente que paga, não tem para onde correr. Como o curso, não tem condição, é a gente mesmo que paga, a empresa não paga por isso. O passaporte, porque é um documento, né? É obrigatório. Os exames e as vacinas, caso você falte alguma vacina que não seja disponível gratuitamente. Esses gastos são por parte do tripulante, tá? Mas isso também depende de acordo com a empresa. Tem algumas empresas americanas que dão o curso a bordo, então você não precisa fazer aqui, aí já é um gasto a menos. Mas aí depois disso tudo tem as passagens, hospedagem, caso você precise ficar hospedado em algum lugar até chegar no navio. Algumas empresas pagam todo esse trajeto de passagem e hospedagem, e principalmente as empresas americanas, elas não pagam. Então, o primeiro, pelo menos até onde eu sei, o primeiro embarque em empresa americana, você paga a sua passagem e hotel, se precisar, todo o seu custo de deslocamento é por sua conta. E empresas italianas, não. Desde o seu primeiro embarque, você já não tem esse tipo de custo, porque é tudo por conta deles. aí, ó, gente, ó, Costa e MSC já é boa. Fica E eles começando. abrem bastante porta, tá? Para quem não tem experiência. As empresas italianas, elas acolhem mais aquela galera nova que não tem muita experiência. Na verdade, que não tem nenhuma experiência em navio, né? Eles são Ó, bem então, acolhedores. aí, ó, legal, ó, gente, ó, fica a dica, hein? Vai anotando tudo aí, ó, no papelzinho e vai, se tiver dúvidas, coloca aqui que depois a gente vai respondendo, hein? Como que funciona esse contrato? Quanto tempo fica? Como é que funciona? Uhum. O contrato que a gente faz, ele é de 7 a 8 meses, tá? E a gente faz temporada brasileira, é no máximo 7 meses. Se a gente não faz temporada brasileira, o navio que a gente está não passa nem perto do Brasil, a gente faz de 8 a 9, então isso fica muito de acordo com o seu acordo com a empresa. Eles podem te mandar um contrato de 7 meses, e aí chega lá, precisar te estender mais um mês. E aí eles vão te Legal. perguntar. Eles vão te estender mais um mês, mas também, se você não quiser, tudo é conversado, né? Mas Entendi. se for temporada brasileira, são só 7 meses, não tem pra onde correr. E se de repente eles mais de 7 meses para 8 meses não tem, assim, geralmente você fica de quanto tempo de férias, assim, de um contrato para outro, você sabe? Eu fiz 2 contratos até agora, e o meu tempo de férias foi de exatos 2 meses. 2 meses? Nossa! É, 2 meses, mas às vezes você pode passar mais. Caramba! Menos eu nunca vi, porque faz parte das regras que a gente não pode ficar menos de 2 meses em casa, para Ah, brasileiro. Então, se a gente for fazer temporada brasileira de novo, fez temporada brasileira, você tem que passar 2 meses de férias. entendi. Então, se você não faz temporada brasileira, eu acredito que possa ser menos, mas às vezes também é mais. Mesmo fazendo temporada brasileira, o mínimo são 2 meses. Caramba, que legal. Galera, ó, não sabia, hein? Ó. Então você já sabe, tem mais ou menos em torno de 2 meses, 3 meses aí de um contrato para outro. Passa Legal. voando, viu? Ah, eu imagino. Aí quando você pensa, você já tem que embarcar de novo. É. Imagino. E qual que foi o seu maior desafio, assim, né? Você com nesses 2 contratos aí, qual foi o seu maior desafio? O que você achou mais, assim, mais desafiador dentro de trabalhar a bordo? Olha, a convivência de você ter que lidar com outras nacionalidades e ter que conciliar isso, porque quando eu trabalhava em terra, eu trabalhava ali minhas 8 horas por dia, terminava, ia para minha casa e o trabalho ficou lá e eu fui embora. Sim. Trabalhando a bordo, não tem muito como fazer isso, né? Porque a gente trabalha, a gente mora e a gente tem uma vida social com as mesmas pessoas. Então acaba ficando um pouco complicado, não por questões de atrito nem nada, mas que de primeira impressão, assim, a questão da diferença cultural acaba
impactando um pouco. Porque a bordo tem inúmeras nacionalidades. Você vai achar gente de todo canto do mundo, com todo tipo de cultura, com todo tipo de costume, e você vai dividir quarto com alguém. Então, pode ser que seja um brasileiro, pode ser que não. Então, essa questão da convivência com culturas diferentes foi um desafio grande, porque às vezes o que para mim não é aceitável para outra pessoa, para outra nacionalidade e vice-versa. Então, é complicado essa questão, mas tudo dá um jeito, dá para se adaptar e a gente vai se entendendo aos poucos e se respeitando também. Pessoal, se ela teve 2 contratos, porque tem gente que entra uma vez, a primeira vez, eu conheço pessoas que já entraram uma vez no navio, no primeiro mês, saiu fora porque não aguentou. É que ela se adaptou bem e não é um bicho de 7 cabeças. Eu falei já para ela que para mim não serve, eu só sirvo para vender navio, mas para trabalhar a bordo não me sirvo. Mas é bacana para você saber que você vai, né, conviver com outras pessoas diferentes, outras pessoas de nações diferentes, então você vai ter que ter paciência, você tem que entender o outro lado também das pessoas, então é legal, isso é bacana. Verdade. E tem lazer a bordo? Como que funciona? É só trabalho, trabalho, trabalho? E tem tempo livre? Como que funciona? Essa eu acho que é a pergunta que mais se repete assim para mim desde que eu embarquei. Tanto de amigos e familiares que ficaram, quanto passageiros também que fazem muito essa pergunta. A gente tem lazer, sim. A gente tem tempo livre, sim. Mas não é como trabalhar em terra, né? A gente trabalha 12 horas por dia e as outras 12 horas é livre. Só que a gente trabalha por escalas. Então, às vezes, você tem um intervalo maior, um intervalo menor. E durante o intervalo, você pode sim sair do navio, se ele estiver parado no porto. Você pode sair, pode passear, fazer o que você quiser. Tem a nossa área de lazer também. A gente tem uma área lá na frente do navio, lá naquele biquinho. Assim. Então aquelas piscinas que ficam lá na frente é dos tripulantes. Olha! O comandante só fica de olho para quem tá lá. Fica direto da ponte, assim, ó, dá para ver quem tá lá. Olha. Mas lá na frente ficam 2 jacuzzi que a gente pode utilizar, é só para tripulante. A gente tem um bar lá na nossa área de tripulante também, tem um bar que não, ao meu ver, não é só um bar. Para mim é uma área de socialização que eu falo, inclusive, que é a sala de casa. Porque é o lugar que a gente tem lugar para sentar, conversar com os amigos, se quiser beber, bebe. Tem uns petiscozinhos também que você pode comprar, televisão, às vezes rola karaokê. Aí você pode, sei lá, jogar videogame. É como se você... legal. Você chega lá, tem um sofazão, assiste televisão à vontade, sossegado. Legal. Assim, eu nunca vi a televisão ligada passando, tipo, programa de TV, essas coisas. Porque a gente também tem televisão nos quartos. Então, eu só vi a TV ligada, tipo, rolando um karaokê. Tem uma outra partezinha, assim, de TV que fica um videogame, aí você pode jogar. Tem mesinha de futebol de mesa, sabe? Cebolinha, essas coisas. Legal. Tem bastante opção pra gente se distrair lá dentro. Porque imagina, né? Além de ser um trabalho bem pesado, né? Um trabalho, né, muitas vezes braçal, você fica todo dia naquele negócio e não tem aquela válvula de escape, a pessoa fica doida. Né? Fica mesmo. Fica doida. Então tem que ter esse momento de lazer, né? Legal isso aí, proporcionar, bacana. E você já conheceu alguns lugares, né? Qual lugar que você mais gostou, assim, diferente aí? Olha, o lugar... Eu gostei de vários, né? Porque, assim, antes de trabalhar a bordo, eu nunca tinha saído do Brasil. Então, tudo era novidade. Essa era foi corajosa. Muito. Tudo era novidade, então, sabe, pra mim tava tudo lindo. Mas um lugar que eu queria, se eu pudesse morar, eu acho que eu moraria em Helsinki, na Finlândia, que eu achei maravilhoso. Povo educado, o lugar é limpo, sabe? A impressão que eu tive é de que era um lugar modelo, assim, ó, tipo, modelo de sociedade. É coisa de filme mesmo, é muito bonito. E Amsterdã também, né, na Holanda. Conheço, Amsterdã eu já conheço. Amsterdã eu voltaria lá.
É tudo muito bonito, parece tudo que é uma pintura. Para todo lugar que você olha tem uma coisa linda. É incrível. É muito legal. Amsterdã, na verdade, eu fiquei 8 horas só, foi uma parada, porque meu irmão também joga xadrez, tal, na época. Hoje ele tá parado, mas ele tava competindo e eu fui acompanhar ele. Ele foi fazer uma competição na Grécia. E aí eu fui a mala dele, né? Eu brinco. Uhum. Ele foi jogar e eu fui a mala. E aí a gente teve a parada do Brasil, a escala foi em Amsterdã. Então eu falei, não, tem que seja 8 horas para a gente poder dar um rolezinho na cidade. E é muito linda, né? Os canais, você pega o barquinho, né? Que você dá um passeio nos canais, tem double deck, é uma cidade muito linda mesmo. Eu gostei bastante. Você vê muita bicicleta, eu achei engraçado, né? Sim, muito. A galera, você vê muita bicicleta, você vê o pessoal andando assim, e as bicicletas às vezes não ficam não estão presas, né? E a gente, né, aqui no Brasil, o pessoal rouba a bicicleta. Eu fiquei chocada com isso na Europa. Várias bicicletas assim, só paradas, não estão presas, não tem encadeado, não tem nada. Moto com capacete em cima, tipo, como assim? Exatamente, é muito fora da nosso convívio, assim, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Então é bem engraçado. E esse também eu achei assim barato, assim, muito legal. Amsterdã, eu tenho vontade de voltar para conhecer mais dias. Bom, o seu cargo a bordo você falou que também trabalha no restaurante, né? Isso, eu trabalho no restaurante. E você tem possibilidade, de repente, de mudar, ou você tem vontade de algum cargo, assim, dentro do navio, assim, que você gostaria, assim, de repente, tivesse oportunidade? Olha, para quem está entrando, se você não tem experiência em coisas específicas, tipo, você quer recepção, ou você quer shopping, alguma coisa assim mais específica que você não tem essa experiência, eu aconselho que você procure a experiência em terra primeiro. No meu caso, a minha experiência, o que eu tinha experiência em recepção, em vendas, mas eu não queria. Eu acho que eu não aguento mais, eu estou saturada de comércio, de atendimento, assim, sabe, cara a cara, chega, não tem condição mais. E aí, o que me dava abertura era o restaurante. Legal. E aí eu fui para o restaurante. Mas uma vez você estando lá dentro, você pode aplicar para outras vagas. Você tanto pode fazer esse processo interno, tem um muralzinho lá que o RH ele coloca as vagas que estão disponíveis, os pré-requisitos, e você pode se inscrever e faz a entrevista, todo o processo lá dentro. E você pode se inscrever também fazendo o processo externo. Você fala com a sua agência, fala, eu quero mudar de cargo e eu quero fazer entrevista para outra função. Quando aparecer vaga, você me chama. Então, você tem essas duas possibilidades de mudar de cargo. E também a promoção dentro do seu próprio departamento, ela acontece. Independente de Legal. nacionalidade, sim. Independente de função, de nacionalidade, de nada. Você fez seu trabalho direitinho, você pode ser promovido Isso é dentro do seu próprio bacana. departamento. Isso é legal. E já ouvi falar, né, que muita gente, de repente, começa num cargo e, de repente, ela vai, já, de repente, na outra temporada já está no outro, porque se destacou, Sim. né? Aí vai, por exemplo, tá como garçom, aí vai para chefe de garçom, e aí vai subindo. De repente, até, quem sabe, até gerente, né, da área, assim. Eu sei que muita parte de coordenação são europeus, né, que geralmente são os cabeças dos navios, eu tô brincando, né? Os chefões aí são geralmente europeus, mas é legal saber que você tem, na verdade, uma carreira, não é algo que você precisa ficar engessado dentro do navio. Eu vou começar como camareira, é algo que eu tenho experiência. Então, mas você pode, de repente, ir para outras áreas também depois, assim, você vai conhecer o navio, é legal isso. Bem legal. Bom, Tamami, obrigado, viu? Se você quiser, fica à vontade agora para você falar e dar ideias, sugestões para a galera. Muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo aí comigo aqui no canal. Eu sempre mostrei o lado do passageiro, nunca mostrei o lado, né, por trás das cortinas, né? Porque eu acho que é importante para todo mundo saber também como que funciona, quais as possibilidades que tem, né? Como para ser de repente um tripulante, porque a gente adora cruzeiro, mas a gente não sabe como funciona. Então, obrigada mesmo por ter mostrado esse gostinho aí de como funciona por trás dos bastidores.
Eu que agradeço o espaço para poder falar aqui com vocês. E eu me coloco à disposição, caso o pessoal tenha mais dúvidas, pode colocar aí nos comentários. E aí a gente pode fazer uma segunda parte, uma live, como você sugeriu, no Instagram. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é @tamanhooliveira. A Natasha vai deixar aqui para vocês. E é isso, lá eu falo mais sobre a vida a bordo, sobre as minhas experiências. Então, fiquem à vontade para fazer mais perguntas e conhecer mais sobre esse mundo que eu acho tão incrível, né? Que está por trás do, de tudo que acontece aí nessas viagens tão incríveis. Ai, nossa, muito obrigada por compartilhar de verdade. Pessoal, segue ela lá, porque vocês vão ver muitas novidades, muitas coisas. E ela logo, logo vai estar embarcando aí numa nova temporada que ela tá da torcida. Com certeza ela vai. E ela vai compartilhar muitas coisas legais aí. E a gente vai ver aí a vida dela, como é que funciona a rotina de um tripulante, que é muito legal. Então, se inscreve aqui, dá um like aqui no canal. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!